Alan Walker. Perigoso a pessoa estudar ocultismo de forma autodidata? Sim. Todo e qualquer tipo de instrução, Alan, em qualquer religião, não se deve estudar de forma autodidata, tá? O cristianismo, por exemplo, as pessoas que compram a Bíblia e leem ipsis literis, elas realmente ficam doidas. Por quê? Porque aquela Bíblia, a Bíblia que a gente conhece, né, embora eu tenha do King James, que foi uma Bíblia que não foi tão alterada ou adulterada como as Bíblias de hoje, porque ela é de 1610, você vai ter informações ali que precisam de uma exegese, você precisa ter uma interpretação baseada em princípios da história para tomar cuidado sobre aquilo que você lê. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo interessante. Teve um rapaz que veio aí na mídia falar que ele seria comparado com Lázaro. Eu sou a comparação de Lázaro, porque eu morri e eu renasci depois que eu morri e blá, blá, blá. Só que o cara não sabe nem quem foi Lázaro, mesmo ele sendo uma pessoa meio estudiosa da área, ele não sabe nem quem foi Lázaro. Lázaro aparece na Bíblia do nada. Mas quem foi Lázaro? Lázaro foi Simão, irmão de Jesus. Quando acontece de Jesus tentar tomar Jerusalém e tirar todos aqueles imperadores que nós tínhamos, Pôncio Pilatos, Tibério e outros, Simão foi um ativista e ele tentou dar um golpe de Estado e se deu mal, onde o Tibério foi e aprisionou Simão numa pedra. Eles tinham lá as cavernas que ele aprisionava as pessoas. Jesus foi lá, conversou com Pôncio Pilatos foi lá e falou, tá, vamos liberar o cara. Só que ele não vai poder mais chamar Simão. Aí ele surge como Lázaro. Então Jesus ressuscita Lázaro dos mortos. O que significa isso? Significa que Jesus tirou Simão da prisão e ele renasceu como Lázaro, com uma nova identidade, uma nova constituição do seu nome, para poder entrar em Jerusalém. Mortos eram aqueles que perdiam a identidade de ser judeu, porque não pagavam dízimo, ou mesmo, né, naquela época não era dízimo, mas eram os indultos para poder frequentar a cidade de Jerusalém. Então eles viviam à margem de. Então eles eram considerados como leprosos ou mortos, porque não se podia ter contato com eles, já que eles eram, então, simplesmente pessoas negadas da sua cidade. Veja, esse tipo de ensinamento é só dentro da teologia liberal. Veja o perigo de você pegar um livro e lê-lo sem saber exatamente o que está lá. Isso acontece em todos os livros ocultistas. Idem, por exemplo, esses livros de prática de vocação que você vê. Na verdade, você acha que você está evocando uma consciência de 5.000 anos atrás, blá, blá, blá. Não. Você está evocando um obsessor. Nada além disso. E assim, eu falo por prática, porque eu tive esses livros. Não vale a pena. Você precisa ter um professor qualificado que não viva em Nárnia. Você precisa ter um professor que realmente vai te ensinar o que está por detrás disso, dentro de fenômenos da sua mente, tá? Então, é isso que eu te falo. Nunca, nunca, nunca compre livros sem saber o que você está fazendo. Quando eu entrei no templo budista, lá dentro eles têm uma livraria. Eles chegam para você e falam, esses livros que você está comprando são aptos para você. E aí você chega lá e compra os livros. Existem, por exemplo, iniciações que você faz. Então você fez iniciação numa consciência budista. Você vai até a loja deles e fala: eu preciso dos livros de prática para poder fazer em casa. A pessoa vai lá e te vende isso, chama-se sadhanas, tá? Eu tenho, nossa, um negócio enorme, só com esses livros de prática aqui. Eu tenho 2 altares em casa, não, minto, eu tenho 3 altares, onde cada um tem sadhanas específicas para cada consciência búdica. Por quê? Porque eu recebi a devida instrução para poder realizar essas práticas com os seus livros. Se você for tentar comprar esses livros sem ter a devida iniciação, você não consegue. Não consegue, é muito difícil. É muito difícil. Aqui no Brasil a restrição é máxima, máxima, tá? Eu cheguei a comprar livros nos Estados Unidos de práticas budistas, falando com os lamas, tá? Eu tenho eles no meu WhatsApp para você ter uma ideia, tá? E assim, eles me autorizaram a ter acesso a esse tipo de livro, comprei em dólar e recebi aqui em casa, tá? Então, assim, tudo tem um porquê, tudo tem uma escolaridade. Você tem que achar a pessoa qualificada para isso. Caso contrário, cara, você vai cair nas mesmas armadilhas que todo mundo, que é realmente se achar capaz de fazer algo que você não é.